Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o nosso estudo da obra Paulo e Estevão, é o nosso estudo de número 49. Vamos iniciar ouvindo uma canção, logo depois iremos fazer a nossa prece e aí retomaremos o nosso estudo da obra Paulo e Estevão. Emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brancura e paz. Estar perto do teu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a pensar em meu viver, refletir em paz. Então me leva a pensar em meu viver, refletir em paz. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez iremos iniciar o estudo da obra Paulo e Estevão. Que nós possamos, Senhor da vida, mais uma vez, mergulharmos nessas lições grandiosas, abrir o nosso coração, porque esse livro é para ser lido com sentimento. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos presenteia, Jesus. E que o Senhor possa nos ajudar, nos inspirando, nos auxiliando no entendimento. E que os amigos espirituais que aqui estão possam, Senhor, em Teu nome, amparar a cada um de nós aqui presente, nos auxiliando dentro das nossas necessidades físicas, morais e emocionais. Muito obrigado, amor querido, e é em Teu nome que todos nós aqui estamos. Então vamos lá. Nós estamos no momento em que o nosso querido Saulo de Tarso está naquele diálogo com o nosso mestre Gamaliel, e aonde ele está bebendo dessa fonte, pegando uma orientação, o que fazer da vida, qual caminho tomar, né? O ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas, tomado de profunda emoção. Mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Perguntou sensibilizado. Ficaria muito contente com uma das cópias feita por vossas mãos. Porque o que acontece? O nosso querido Gamaliel ganhou das mãos de Pedro aquelas anotações de Levi, do Evangelho. E ele, nesse momento, quer
pensa, você ganhou algo das mãos de Pedro. Ele estudou, ele diz assim, o próprio Gamaliel falou, eu já sei tudo de cor. Tantas cópias que eu já fiz. Então ele poderia dar uma cópia, mas olha só o desprendimento de Gamaliel e o amor que ele tem por Saulo, que ele tem como um filho. O que ele fez? Ele está querendo entregar a original. E aí Saulo está meio ali, diz, puxa, mas ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. O velho mestre fixou o olhar tranquilo na paisagem e murmurou com voz profética. Cheguei ao fim da carreira. Devo esperar a morte do corpo. Se hei de abandonar a dádiva de Pedro a pessoas que lhe não podem reconhecer o valor que lhe atribuímos, é justo entregá-la a um amigo fiel, que pode ajuizar do seu caráter sagrado. Além disso, tenho a convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém, neste mundo. Não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o Salvador derramou em meu espírito. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto, quando regressares à cidade santa. Terás então esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Então olha a preocupação dele, não só de dar o texto, mas de ter aquilo como se assim, olha, quando você voltar a Jerusalém, como é que eles vão te recepcionar? Uma vez que você se trata de um perseguidor, uma vez você tendo esse material dado por mim, isso é uma forma de eles entenderem que você verdadeiramente, se tornou um cristão. Aquele tom profético impressionava o moço tarsense, que baixou a cabeça de olhos úmidos. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. Vejo-te no futuro dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci, consagrado a Moisés. Se o Mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres um novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração, para difundires a luz do Evangelho entre os homens, até o último dia de vida aqui na terra. Nesse labor, meu filho, se topares em compreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo recolhas os resultados. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Agora olha só, Jesus sabia a capacidade de Saulo de Tarso. Tu imagina que nessa época de Saulo, Roma era uma prostituição só. Sexo. Ele era um cara bonito, rico e de poder. Com quase 30 anos, não se envolveu com ninguém, porque ele se guardava para a mulher amada. Valorizava a família como ninguém. Então, o que eu estou querendo te mostrar aí? Os princípios básicos para um crescimento espiritual esse homem já tinha. Que era o respeito a si e ao outro. Quando ele encontrou a Abigail, ele disse, essa é a mulher da minha vida, é com essa mulher que eu vou casar. Então você vê que ele era um homem já, um espírito resolvido na área sexual. Respeitando perfeitamente a família e fiel à lei. Fiel à lei. Saulo de Tarso não tinha meio tempo. Tu nunca vai ver Saulo de Tarso. Ah, não sei, eu vou ou não vou? Fico ou não fico? Sirvo ou não sirvo? Ah, é tão difícil. Não, nunca, nunca. Por isso que ele é um vaso escolhido. O que Jesus viu que ele estava pronto. Qual era o problema dele? Nessa encarnação, tanto é que ele olhava para Estevão e dizia,
Eu conheço isso daí, a paz. E eu não tenho. Mas é essa paz que eu quero. Que ele conseguia ver no olho de Estevão. E que ninguém percebia isso. Quantos estavam ali, ninguém identificou o olhar de Estevão nem nada. E se Saulo identificava isso, é porque ele conhecia. Então o que estava acontecendo? Meus irmãos, encarnar na terra não é fácil não. Então Saulo de Tarso estava vivendo uma experiência em que foi estimulado nele o poder, dentro de casa pelo próprio pai, a vaidade, e ele estava sofrendo uma das encarnações mais complexas: beleza física, poder e dinheiro. São provações extremamente perigosas. As mulheres corriam atrás dele nas corridas de biga, né? Ganhava todas as corridas de biga. Então, ou seja, ele estava vivendo uma experiência difícil e estava caindo. E estava caindo. Agora o nosso Senhor Jesus não faz investimento em filho que ele sabe que não está pronto. Ele foi pessoalmente. Isso não é para qualquer um, não. Quando nós vamos fazer um trabalho, nós nos arvoramos a nos tornarmos um cristão, nós adentramos e trazemos a nossa personalidade. Então, nesse momento aqui, o nosso querido Gamaliel, ele conhece a personalidade desse filho querido. E ele sabe que a personalidade de Saulo de Tarso é um homem firme naquilo que acredita, dedicado, íntegro. E ele, sabendo dessa personalidade de Saulo de Tarso, ele diz: com a mesma fé, com a mesma firmeza que tu servistes a Moisés, eu tenho certeza que tu vais servir ao Cristo Jesus. Então, cada um de nós, ao adentrarmos no movimento espírita, nós trazemos a nossa personalidade, boa ou má. E é essa personalidade que vai lidar com o trabalho. O movimento seria, à medida que as informações vão chegando, que eu vou começando, aí eu vou me moralizando e dando um rumo. Por exemplo, a personalidade de Saulo é desse homem firme, decidido, direto. Isso é dele. Ele só agora pegou tudo isso e direcionou ao bem verdadeiro, a verdade verdadeira. Mas a personalidade, isso está com ele. Então, quando nós temos uma personalidade transviada, uma personalidade pérfida, vai ser muito mais complexo. E às vezes o que eu faço? Eu adentro no movimento religioso, mas eu trago esse comportamento pérfido e eu passo a ser aquele trabalhador que fica jogando um contra o outro, fica com fofoquinha, ou então quer o cargo de líder. Eu acabo buscando, porque eu trago isso. É por isso que nós vamos sempre ver amigos espirituais falar assim: trabalhem. Aí a criatura arvorada acha que é começar um trabalho espírita. Não, é o trabalho moral. Esse é o trabalho principal nesse movimento de renovação interior, e aí sim você se arvora a um futuro trabalho. Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa, terna, leal. Ouvindo-a, deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Então, por que o nosso Saulo não entrou no processo de culpa? Primeiro que quando Jesus apareceu a ele, que ele viu Jesus, o primeiro movimento foi de se entregar ao choro convulsivo. E de repente começou a se culpar de tudo que fez. Aí Jesus, obviamente conhecendo o pensamento, diz: não te revolte contra os aguilhões. Ou seja, essa culpa que tu está sentindo, esse arrependimento, não te revolta contra isso. Tira as lições necessárias, levanta. Tanto que ele diz, e aí ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te. A primeira, levanta-te. No chão ninguém faz nada. Errei.
Vai ficar lamentando a vida inteira? Levanta-te, entra em Damasco e lá eu te direi o que fazer. Então, mostrando que a vida ela não vai abrir um livro e dizer, olha, tu vai fazer isso. À medida que o trabalhador, à medida que o cristão vai mostrando as suas capacidades, o papai vai direcionando os trabalhos. Ele tinha um trabalho traçado para Saulo, mas ele foi experimentando Saulo ponta a ponta e ainda está experimentando. Essa saída para 3 anos no deserto, Paulo poderia desistir de tudo. Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana, dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu, desde então, o jovem tarsense sob o seu teto, com indisfarçável contentamento. A inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias e os seus, numa bela expressão de amizade espontânea. Nessa mesma noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, o velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido. Explicou-lhe que Saulo fora seu discípulo desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E diante do próprio interessado, que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso, esclareceu que ele tencionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias auxiliasse, com sua bondade, tão nobres aspirações de trabalho e esforço próprios. O comerciante de Palmira admirou-se. Mas o rapaz, de modo algum, Advertiu atencioso. necessitará isolar-se para ganhar a vida? Tenho meios de localizá-lo aqui mesmo, na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. Então, se isolar por quê? Se meter lá no meio do nada, um rapaz tão inteligente, arruma um trabalho aqui mesmo. Entretanto, preferiria vosso amparo generoso lá no deserto. Acentuou Saulo em tom significativo. Por quê? Indagou Ezequias interessado. Não compreendo. Mocidades como a tua, exiladas nos estendais de areia intermináveis. Os imigrantes do êxodo de Jerusalém, na condição de solteiros, não toleraram os elementos que lhe ofereci nos oásis distantes. Apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram. Quanto a ti, com os teus dotes intelectuais, não compreendo como preferes ser tecelão humilde, segregado de todos. Então, olha só que notícia essa aqui. Ele está dizendo o quê? Primeiro ele diz, não compreendo mocidade como a tua exilada num deserto. Um cara bonito, inteligente, jovem, ficar no meio do nada. E ele diz, os imigrantes do êxodo, porque o que acontece? Êxodo é saída, né? Retirada. Não estava tendo as perseguições em Jerusalém? Muito grande. Então, as pessoas que estavam fugindo de Jerusalém, ele vai chamar de êxodo, saindo de Jerusalém, as pessoas que estavam saindo eram quem? Cristãos. Muitos cristãos. Então, nesse processo do Saulo de Tarso de iniciar a perseguição, inconscientemente, é por isso que diz, Deus utiliza o mal até para fazer o bem. Como saiu um número muito grande de cristãos para outras cidades fugindo, eles acabaram levando o cristianismo para outros lugares. Foi uma forma de divulgação. Então, Saulo, querendo conter, foi espalhando mais cristão para tudo quanto foi lado. É a mesma história dos livros que foram queimados no ato de Barcelona. Então, queimaram os livros de Allan Kardec, os livros que foram para lá. Chegou, o sacerdote mandou pegar tudinho, queimou tudo em praça pública.
E Kardec, como era de uma família de juízes, advogados, né, ele tentou abrir todo um processo, a espiritualidade disse que não, que ele não fizesse absolutamente nada. Por isso, olha, não tem problema, ele deveria ter devolvido, mas não queimar um livro que não era dele. Teve todo um gasto financeiro. E eles disseram, não faça nada. Vai ser a nossa maior divulgação do espiritismo na Espanha. E foi. E todo mundo que viu aquele fogo todo, aquela confusão, queria pegar pelo menos um pedacinho para saber de que se tratava aquilo. E foi realmente a maior divulgação. Então, nesse trabalho de maldade do nosso Saulo, acabou fazendo um processo de espalhar cristão para tudo quanto foi lado e divulgar. Então, na verdade, o mal tem sempre um propósito do bem por detrás, né? É estranho a gente entender isso, mas a dor, ela nos ensina muito. Entendeu? E às vezes o irmão perverso acaba nos também ensinando muito a tomar mais juízo. Exatamente, a tomar mais juízo. E aí ele diz aqui, olha, os imigrantes do êxodo de Jerusalém, na condição de solteiros, vieram muito solteiros, não toleraram os elementos que eles ofereciam nos oásis de Dante. Ninguém quis, olha, quem é solteiro não quis ir lá para não, até foi, mas não ficou. Apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram. Então, ou seja, ele está dizendo, no deserto não tem gente solteira lá não, tu vai encontrar lá só o quê? Casais. Fica a dica, cristão. Que estava fugindo de Jerusalém, estava fugindo porque era cristão. Entendeu? Show de bola, né, gente? Vamos parar aí? Foi bom, gente? Então vamos ouvir uma música e agradecermos a Jesus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode no amor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Querido Mestre Jesus,
É com tanta alegria, Senhor, com o coração transbordando de felicidade e esperança, diante de tantos ensinamentos, que nós te agradecemos a vida. Nós te agradecemos este farto banquete, preparado com tanto amor. Que nós possamos, Senhor, não fazer disto uma virtude negativa e guardar para nós mesmos tanto amor. Que nós possamos, ao sair daqui, infundir em nosso próximo essas tuas vibrações de amor, através do olhar carinhoso, do ato de paciência, da palavra construtiva, do acalento, através da prece, da atenção. Que nós possamos, Senhor, ter a oportunidade de dar o nosso testemunho, provar o nosso valor como trabalhador fiel da tua senda, e que a cada dia a tua luz brilhe em nós, que nós possamos te refletir a todos os lados, trazendo sempre esperança àquele coração que pensa em desistir, força aos que estão cansados e carinho aos desalentados. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.